Pouca gente sabe, mas antes de 1991, aquelas pessoas que trabalharam na roça, trabalharam com os pais, que eram rurícola, que eram agricultor rural, que era lavrador, que fazia esse trabalho rural, inclusive esse trabalho de plantio, né, para subsistência da própria família, ou que vem até comercializar uma parte desse produto de cultivo na área rural, ela tem direito ao reconhecimento desse tempo até 1991 sem contribuição, tá? Desde que ela tenha um indício ou início de prova material. Então, por exemplo, uma certidão de casamento dos pais, da escola onde ela estudou na área rural, entre outros documentos que a gente consegue, né, indicar para o início de prova material que ela trabalhou, ela morou lá naquela localidade, e a gente também pode acrescer essa prova material à prova testemunhal. Tá? Então, antes de 1991, uma pessoa consegue, né, seja ela por via administrativa do INSS ou então por via judicial, considerar esse tempo rural antes de 1991 e o importante, sem ter que provar contribuição. Não precisa de ter contribuído até esse ano para ter direito ao tempo de contribuição, exceto para carência, mas aí é um outro instituto que depois a gente pode falar posteriormente. Mas para tempo de contribuição, não necessita, né, de comprovar que você tenha contribuído para o INSS para ter direito a esse período rural até 1991. E isso é muito importante porque as pessoas também que estão próximos da aposentadoria e que não conseguiram atingir os requisitos mínimos de 35 anos o homem, 30 a mulher, antes da entrada em vigor da reforma, né? Porque aí ela cairia numa regra de transição e a maioria delas são prejudiciais, ou vai ter que a pessoa trabalhar, às vezes até o dobro, né? E esse tempo rural, ela é a única esperança para a pessoa atingir esse tempo. Então, antes da entrada em vigor. Então, é importantíssimo atentar para isso. Olhe se você tem esse tempo rural, se é possível. E às vezes apenas, inclusive, a jurisprudência entende que um documento apenas, né, às vezes dois documentos, você consegue provar o início da prova material e você soma essa prova com a testemunha, né? Às vezes nem precisa ter tanto documento de prova material e você agrega essa prova com a prova testemunhal. Isso é possível tanto no INSS como no judicial, né? E também é importante que aquelas pessoas que trabalharam durante esse tempo lá na roça, ou trabalharam, por exemplo, por um agricultor, por um fazendeiro, busque uma declaração desses fazendeiros, né, que comprove que você trabalhou lá, que você esteve lá no período rural. Então é isso, é importante atentar para isso. Inclusive, a justiça reconhece que esse tempo rural ele pode ser provado desde os 12 anos de idade. Você consegue, desde os 12 anos de idade, provar esse labor rural, né? E aí fazer com que seu tempo de contribuição seja reconhecido.